Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaros, professor de Física. Nesse momento, meu querido, minha querida, estou gravando videoaula de Cinemática, a parte vetorial da Cinemática. Essa é a aula de número 22 já, hein? Da 1 a 18 eu gravei Cinemática Escalar, fiz uma pausa para gravar vetores, retomei, estou na aula 22. Tá bom? Composição de movimento. Galera, essa aula de composição de movimento, tá legal? Vou explicar para você com um exemplo, tá? De um barquinho que desce um rio. Qual é a velocidade desse barco para quem está do lado de fora olhando, ou que ele sobe o rio, tá? Ou então ele pode atravessar o rio numa direção perpendicular ao rio, ou apontando na direção perpendicular, mas com um deslocamento na diagonal, tá legal? É disso que eu vou falar para você. Mas antes, não se esqueça, já viu o vídeo meu, tá gostando do meu trabalho? Por favor, hein, dê um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe os meus vídeos, que é o retorno que eu preciso, tá? Favorite esses vídeos. Esse retorno, você aprendendo, velho? Tá valendo, tá bom? Volta aqui. Então é o seguinte, galera, do que eu tô falando? Gente, composição de movimento é o seguinte. Imagine que eu esteja sobre um trem, tá? Estou dentro de um trem, no vagão de um trem, e você está do lado de fora. Eu estou aqui. Esse trem está indo para lá, por exemplo, a uma velocidade de 3 metros por segundo. O trem está indo para lá a uma velocidade de 3 metros por segundo. Como eu estou no trem e você está do lado de fora, para você, eu estou indo para lá a mesma velocidade do trem, certo? 3 metros por segundo, ok? Bom, só que isso se eu estiver aqui paradinho em relação ao trem. Mas eu posso, meu querido, minha querida, estar me deslocando em relação ao trem. Eu posso estar caminhando para frente dentro desse vagão do trem ou caminhando para trás dentro do vagão do trem, certo? E aí, para você, a minha velocidade já não vai ser mais a mesma velocidade do trem. Entendeu? Por quê? Porque no seu referencial, você que está do lado de fora, a velocidade não é a mesma. O trem está se deslocando e eu também estou me deslocando, então a velocidade não vai ser a mesma. Veja só, por exemplo, se eu me deslocar a 1 metro por segundo, o trem está indo para lá a 3 metros por segundo, eu disse, né? E eu vou também para lá a 1 metro por segundo. Então o trem já está indo para lá a 3. E eu começo a andar aqui, para lá a 1 também. Então, para você que está aí, meu querido, minha querida, eu estarei me deslocando para lá. A que velocidade? 3 do trem mais uma que estou andando para lá? 4, né? É isso aí. E se eu estiver indo em sentido oposto? É possível ir em sentido oposto? Claro, né? Estou aqui no trem. O trem está indo para lá a 3 metros por segundo. Então, ele está me levando a 3 metros por segundo para você. E aí eu vou andar para lá a 1 metro por segundo. Então, o trem está indo nessa direção, para a direita da sua tela, e eu começo a andar para a esquerda da sua tela. Não é? Eu vou andar a 1 metro por segundo para lá, mas o trem está indo a 3 para cá. Então, o que vai acontecer? Ele vai me arrastar para lá, né? Para você, eu estou indo para lá. Mesmo tentando andar para cá, eu estou indo para trás. A que velocidade? Para você que está aí, se o trem está indo a 3 para lá e eu estou andando dentro do trem para 1 para cá, então para você estou indo a 2 para lá, entende? Tanto é verdade que se eu começar a correr, se eu fosse capaz, né, eu não sou capaz, mas se eu fosse capaz de correr a 3 metros por segundo, esse trem que está vindo aqui a 3 metros por segundo para lá, se eu começar a correr a 3 metros por segundo para lá, eu vou estar correndo aqui de maneira que você aí, olhando para mim, é como se eu estivesse em repouso. Não é verdade? Para você, o seu referencial, é como eu estivesse em repouso. Estou em repouso, na verdade, né? Entendeu? Essa é a ideia. É disso que eu estou falando. Eu vou falar de um barquinho, a correnteza do rio, o barquinho está descendo o rio, subindo o rio, ou atravessando o rio. E aí, num outro quadro de teoria que eu vou falar daqui a pouco, eu vou generalizar esse pensamento, esse entendimento que você tem que ter de composição de movimento, tá bom? Então vamos lá, Falei de um cara andando no trem, agora eu vou dar outro exemplo. Imagina que você tem um rio, isso aqui representa o rio, Isso aqui representa as margens, tá bom? Então, aqui está o riozinho, a correnteza é para cá, é para a direita da sua tela, e aí você tem um barquinho lá. Gente, entenda a sigla que eu fiz aqui, VAM e VBA. O que é isso, Boaro? VAM é a velocidade das águas em relação à margem, ou seja, a velocidade da correnteza, né? É a velocidade com que a água está descendo. VAM
é a velocidade com que a água está descendo, a velocidade da correnteza. O VBA é a velocidade do barco em relação à água. É a velocidade do barco em relação à água. Como assim, Boaro? Velocidade do barco em relação à água? Pensa assim, ó. Esse barquinho que eu estou estudando, ele está no rio, descendo, junto com a correnteza. Mas se ele estivesse num lago, por exemplo, numa lagoa em que a água está paradinha, esse cara liga o motor e começa a se deslocar na água. Você concorda comigo? Ele liga o motor e começa a se deslocar na água. Olha só. Se ele tem um motor, ele liga o motor e começa a se deslocar na água, ele é capaz de imprimir uma certa velocidade ao barco em relação à água, entendeu? Ele pode estar se deslocando, por exemplo, uma lancha rapidinho, né, um jet ski também, tá? Um barquinho menor não, mas a ideia é essa, é a velocidade que ele tem em relação à água, velocidade que ele tem em relação à água, tá? 2, 3, 4 metros por segundo, por exemplo, velocidade do barquinho em relação à água. Mas, nesse primeiro caso, meu querido, além de ele ter velocidade em relação à a água também está se deslocando, é um rio. Ah, então ele está sendo arrastado, ele está sendo levado para lá, isso mesmo. Então, olha só, o meu barquinho, ó, esse cara aqui, eu vou usar o meu apagador para destacar mais, ó. O meu barquinho, que esse cara aqui, ele tem uma velocidade para cá e a correnteza também está trazendo ele para cá. Opa! Então, meu querido, alguém que esteja na margem, olhando lá, parado na margem, olhando o barquinho se deslocar no rio, o que ele vai ver? Ora, ele vai ver o barquinho se deslocar com uma velocidade que, na verdade, vai ser a soma da velocidade que esse barquinho tem em relação à água e que a água tem em relação à margem. Semelhante à ideia que eu falei para você que eu estava andando no trem, não é verdade? Então, olha só, sigla para você entender. A velocidade do barco em relação à margem, tá vendo? A velocidade do barco em relação à margem é igual à velocidade do barco em relação à água mais a velocidade da água em relação à margem. Claro, Boaro, claro. Para alguém que está do lado de fora olhando o barco, para alguém que está do lado de fora olhando o barco, a velocidade do barco em relação à margem, porque se você está lá na margem vendo o barco passar, é a velocidade que você vê o barco, certo? Vai ser a soma, gente, claro, vou falar em número que você entende melhor. Então, suponha que essa correnteza esteja, por exemplo, a 13 metros por segundo. É uma correnteza razoável a 13 metros por segundo. E esse barquinho consegue imprimir ao motor, né, uma potência tal que ele consegue se deslocar a 4 metros por segundo. Então, a correnteza está indo a 13 metros por segundo e o barquinho consegue imprimir em relação à água 4 metros por segundo. Então, me ajuda. A água está indo para lá a 3. O barquinho está indo para lá com o motor ligado, imprimindo em relação à água mais 4. Então, para você que está do lado de fora olhando o movimento do barquinho, esse barquinho vai estar indo para lá. Que velocidade, meu querido, minha querida? A água 3, barquinho 4. Você vai ver o resultado. Então, 13 e 4, 7. Entendeu a ideia? Esse meu exemplo numérico, 7. Entendeu? E se o barquinho virasse, Boaro? Se o barquinho virasse e fosse contra a correnteza, o que vai acontecer? Na segunda situação, então, que eu estou analisando aqui, ó, a correnteza continua para cá, a uma velocidade de 3 metros por segundo. E agora o meu barquinho virou para lá e está indo para lá a uma velocidade de, por exemplo, 4 metros por segundo. A mesma situação, só que agora ele virou em sentido oposto à correnteza. Então, para você que está agora na margem, olhando, esse barquinho vai estar viajando a que velocidade, gente? Gente, viajar contra a correnteza, claro, né? Claro, até um dito popular, né? Ir contra a correnteza, nadar contra a correnteza. Claro, é muito mais difícil, né, meu? Claro, por quê? Porque se ele está indo a 4 metros por segundo para lá, mas a correnteza está arrastando ele para cá a 3 metros por segundo, como é que ele vai conseguir vencer isso? Ora, ele está indo a 4 metros por segundo, a correnteza está arrastando 3 metros por segundo. O que vai sobrar dessa história? O que vai sobrar? 1 metro por segundo, claro. Então, quem está do lado de fora vai ver esse barquinho indo contra a correnteza apenas a 1 metro por segundo, nesse meu exemplo numérico que eu estou falando para você. Por isso que viagens que eles vão a favor da correnteza, num barco, a favor da correnteza, o tempo de viagem entre duas cidades é muito menor do que o tempo de viagem quando esse barco vai a favor da correnteza, tá? Supondo que a velocidade que o barco consiga imprimir em relação à água fica constante, tá bom? Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Então aqui, ó, é a subtração. São casos particulares relativamente simples. Aqui eu vou generalizar um pouco mais a discussão para você entender melhor. Porque essa história de composição de movimento, você tem um monte de exemplos, tá? Eu falei do trem, do cara andando no trem, tô falando de um barquinho aqui, mas tem de avião também, tá? Um avião levanta voo, vai no mesmo sentido
do vento, vai em sentido oposto ao do vento, o vento está numa certa direção, perpendicular, numa certa diagonal, você tem que saber trabalhar com essas coisas, tá bom? Ó, então agora, 2, movimento em direções diferentes. Gente, a correnteza, tá? Eu ampliei aqui a visão para você enxergar melhor, a correnteza continua para lá, ó, então a água está indo para lá, tá bom? Esse barquinho, ele virou, tá? A ponta do barquinho na direção perpendicular às margens. Então, ó, aqui é uma margem, aqui é a outra margem. Esse barquinho ficou posicionado perpendicularmente às margens. E aí ele vai começar a atravessar. Com a velocidade em relação à água. Velocidade em relação à água. Velocidade é uma grandeza vetorial, né, gente? Essa relação aqui, ó, tá? Ela também é verdadeira para análise vetorial, claro. Mas ela é uma relação simplificada. A gente faz a análise direto do módulo da velocidade só. E aqui a análise mais complexa vetorial a gente faz agora. Olha só. Gente, me ajuda numa coisa. Vamos pensar juntos. Ele começa a atravessar aqui, ó. Mas a água está trazendo para cá, não tá? Não tem correnteza para cá, ó. Pergunto. Quando ele entrar aqui e começar a atravessar o rio, gente, ele vai chegar diretamente lá em cima? Ele vai chegar diretamente lá em cima? Claro que não, né, Boaro? Claro que não. Por que não, velho? Por que não? Porque se a água está trazendo ele para cá, quando ele entra aqui, gente, ele vai começar a se deslocar assim meio de lado, ó. E vai parar lá na frente. Entendeu? Então a velocidade resultante desse movimento aqui, tá aqui, gente, ó. A velocidade resultante tá aqui, ó. Essa é a velocidade que o barco vai ter em relação às margens. Vetor. A velocidade que o barco vai ter em relação às margens, nós encontramos aqui, ó, fazendo essa soma de vetores. Eu estou supondo que o barquinho está na direção perpendicular às margens, então como é que eu resolvo isso, galera? Eu resolvo por Pitágoras, né? Olha aqui, ó, eu resolvo isso por Pitágoras, tá vendo? Eu não tenho triângulo retângulo aqui, ó, uma vez que eu estou supondo que esse cara é perpendicular a esse, meu querido, minha querida. Então aqui eu tenho 90 graus, ó. Então qual é a relação? Triângulo de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, não é isso? Então VBM ao quadrado é igual a VBA é esse cara que você pode trazer para cá, ó, VBA, certo? Ao quadrado, mais VAM ao quadrado. Opa, esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado, mas esse ao quadrado. Pitágoras, né, gente? Pitágoras. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? É assim que você pensa. Velocidade é uma grandeza vetorial. Então você precisa saber fazer análise vetorial para resolver esse tipo de problemas aqui, tá bom? Análise vetorial. Então essa é a ideia. Gente, é claro que ao atravessar ele vai cair num ponto lá na frente, né? Os exercícios eles perguntam várias coisas, por exemplo. Qual é a situação que ele gasta o menor tempo para atravessar? Onde esse barco vai chegar lá na frente? Se ele for no mesmo sentido da correnteza, quanto tempo vai levar para andar tantos quilômetros? Coisas do tipo. Eu vou fazer vários exercícios no conteúdo esse dessa aula para te ajudar, tá bom? Galera, então vamos ver uma outra coisa aqui, ó, um outro ponto, uma outra situação. Essa quarta situação da aula de hoje, né? Ó, primeira, segunda, terceira situação, quarta situação. Essa quarta situação é a seguinte. Tá, Boaro, e se o cara quiser atravessar o riozinho, quiser atravessar esse rio perpendicular? Se ele sai daqui e se ele quiser chegar na perpendicular? Ué, pode ser, né, gente? Tem uma cidade do lado de cá de um rio, por exemplo, imagina assim, uma cidade do lado de lá do rio, ele quer chegar na outra cidade. O que ele tem que fazer? Gente, para compensar o fato da correnteza do rio, ele vai ter que virar um pouco a ponta do barco. Ao invés de ele deixar o barco assim, ó, que vai sair lá na frente, ele vai pegar esse barco e vai virar um pouco a ponta, ó, virou a ponta para cá, e aí ele vai atravessando o rio assim, ó, meio de lado, Boaro, ele vai, é meio de lado mesmo. E quanto maior a correnteza, mais de lado ele vai ter que ficar para compensar, para chegar do outro lado, na perpendicular, entendeu? Avião também é assim? Também é assim. Se avião levanta voo aqui, meu querido, para chegar numa cidade lá, do outro lado.
se está ventando, por exemplo, se está vindo um vento daí para cá, por exemplo, ele vai ter que fazer o que com a velocidade? Virar essa velocidade para cá, entendeu? Ele vai ter que virar o bico do avião para lá para poder compensar. Entendeu como funciona? Aí o vento aqui, ó, tende a levar ele para lá, mas a velocidade dele que está nessa direção aqui, ó, vai compensando. Aí o que acontece? Aí o avião vai meio de lado e chega na outra cidade lá. Entendeu como é que funciona? Essa situação aqui também é uma situação que parece bastante nos vestibulares, nos concursos públicos, tá bom? Parece bastante isso aqui. Então, ó, como é que funciona? Ele vai atravessar, virou aqui, ó, ele atravessa e chega lá do outro lado. Aqui também é uma relação de Pitágoras, também, mas você tem que ficar atento a um detalhe. Gente, quem que é a hipotenusa desse triângulo aqui? Não é mais a velocidade do barco em relação à margem, hein? A hipotenusa desse triângulo aqui é a velocidade do barco em relação à água. Por quê, Boarô? Ó, ele não ficou assim, apontando para cá para poder atravessar de lado? Ficou. Tá vendo esse velocidade da água em relação à margem? Análise vetorial, ó, que eu estou fazendo, por um vetorzinho aqui em cima, indicação de vetor. Ó, esse cara aqui não é correnteza? Eu tenho que trazer ele para cá, gente, ó. Esse vetor aqui, para eu conseguir analisar esse triângulo, eu tenho que trazê-lo para cá, ó. Tá vendo? Então, esse vetor aqui, eu trouxe ele para cá. A velocidade das águas em relação à margem, tá bom? Bom, se eu levar ele para lá, ele não está mais aqui, né? A velocidade, ó, vetor, a velocidade da água em relação à margem, vetor. Tá bom, e como é que eu acho a resultante, Boarô? A resultante está aqui, ó. A resultante está aqui. É a soma de vetores, né? Da origem do primeiro à extremidade do último. Eu vou apagar aqui só para ficar melhor para indicar para você. Ó, olha aqui. Esse é o vetor resultante. Entendeu? Esse é o vetor resultante. É o vetor velocidade do barco em relação às margens. Esse é o vetor velocidade do barco em relação às margens. Ou seja, é a velocidade de quem está vendo de fora. Quem está na margem, tá? Quem está na margem vendo o movimento do barco, vai ver o barco fazer esse movimento aqui, não vai? Então, a velocidade do barco em relação a quem está do lado de fora, quem está na margem, é essa daqui. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Eu vou passar outra lousa de teoria para você, generalizando e faça um exercício. Mas olha só um detalhe. Essa notação vetorial aqui vale para todas? Vale para todas, gente. As 4 situações que eu apresentei para você. Vale essa notação vetorial? Sim. A velocidade do barco em relação à margem, vetorialmente falando, é a velocidade do barco em relação à água, vetor, mais a velocidade da água em relação à margem, vetor. Tá bom? Tudo bem, gente? E aí eu expliquei para você as 4 situações mais comuns. Eu falei de barquinho, mas vale também para avião e coisa e tal. Tá bom? Chuva, carro, chuva, essas coisas também aparecem bastante. A chuva em relação ao solo tem uma direção. Quando o carro está se deslocando em relação ao carro, a chuva tem uma outra direção. Tá bom? Então, ó, é isso aí, meu querido. Vou passar outra luz de teoria, ó. Vamos lá. Pessoal, generalizando. Então, essa expressão que eu escrevi para você ali embaixo, a velocidade do A em relação a B, ali no caso era a velocidade do barco em relação à margem, igual a velocidade do barco em relação às águas, mais a velocidade das águas em relação às margens. Isso, vetorialmente falando, certo? Posso generalizar essa expressão para várias situações, gente, ó. Exemplo. Chamo de A um referencial qualquer, B um outro referencial e C um terceiro referencial. O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, meus queridos, minhas queridas, é mudar o referencial. É isso. Então, exemplos. Eu posso chamar de A a chuva, B o solo e C o carro, por exemplo. Qual é a velocidade da chuva em relação ao carro? A velocidade da chuva em relação ao solo nós temos. Qual é a velocidade da chuva em relação ao carro que se desloca na horizontal a tal velocidade? Posso fazer o mesmo raciocínio vetorial, tá bom? Avião, solo, ar, falei bastante já para você, né? A velocidade do avião em relação ao solo, por exemplo, é igual a velocidade do avião em relação ao ar, vetorialmente falando, mais a velocidade, por exemplo, do ar em relação ao solo, entendeu? Ou barco em relação ao solo, às margens, e em relação à água, que foi o exemplo que eu usei para discutir com você nessa aula. Entendeu como funciona? É assim, galera. Você pode fazer isso aí. Para você treinar, é só fazendo muito exercício, tá? Por isso que eu vou fazer a lista para você, tá lá no meu site. E conteúdo extra dessa aula eu coloco vários exercícios para você, tá? Mas vamos fazer um exercício de aplicação agora, ó.
dê uma olhada na sua tela, ó. O exercício, galera, diz assim: um barco se desloca no rio com velocidade de 4 metros por segundo em relação às margens, cuja velocidade da correnteza vale 3 metros por segundo. Opa! Então você tem um rio que tem uma correnteza de 3 metros por segundo e um barco que se desloca com uma velocidade de 4 metros por segundo em relação às águas, ok? Sabendo que a distância entre as margens vale 100 metros, determine, letra A velocidade do barco em relação às margens quando o barco desce o rio, o menor tempo de travessia do rio e a velocidade do barco em relação às margens na situação do item B. Bom, galera, o que está acontecendo aqui? A letra A é fácil, né, gente? Se ele desce o rio, é só somar. O menor tempo de travessia é quando o barco está apontado, a velocidade do barco, na direção perpendicular às margens. E a letra C, a gente vai fazer a conta aqui. Quer ver só? Volta aqui para a lousa que eu te explico. Ó, volta aqui. Galera, tranquilo. Se o barquinho está indo na mesma direção que a correnteza, claro que a velocidade do barco em relação à margem vai ser a soma, né? 4 mais 3. 4 mais 3, 7 metros por segundo. Então tá aqui, ó, letra A direto, bem direto. Se ele desce o rio, eu somo. Se ele estivesse subindo, eu teria que subtrair, né? Letra B, ele quer saber o seguinte: quanto tempo vai gastar para atravessar o rio no menor tempo possível? Gente, o menor tempo possível é essa situação. Ele aponta na direção perpendicular, é verdade que ele não vai chegar lá, ele vai chegar lá embaixo, mas ele vai ter atravessado o rio, entendeu? Então a situação de menor tempo é aquela em que a velocidade é perpendicular. Porque se ele fizer assim, ó, se ele tiver que virar aqui para compensar a correnteza, ele vai, ó, ele vai mais devagar. Entendeu como é que é? Ele vai atravessando mais devagar. Quanto mais virado ele tiver assim, mais devagar ele vai atravessar. Ou seja, mais tempo ele vai gastar. Tá bom? Bom, então vamos lá. Velocidade é ΔS por ΔT. A velocidade que ele vai ter que atravessar aqui é a própria velocidade do barco, tá? A velocidade do barco em relação às águas. Ele vai atravessar essa distância de 100 metros aqui, galera. Aqui não faz diferença se tem ou não correnteza. Se a correnteza é pequena, ele atravessa e termina aqui perto. Se a correnteza é grande, ele vai atravessar e vai terminar lá longe, mas ele vai atravessar, entendeu? Então vai lá, ΔS por ΔT, a velocidade do barco em relação à água é 4, para atravessar. As margens têm uma distância de 100 metros e o tempo ΔT. Passo ΔT para lá multiplicando, passo 4 dividindo, 100 por 4, 25 segundos, tá bom? Então ele vai gastar 20 segundos para atravessar. Se fosse um lago, seria a mesma coisa. Não importa o valor da velocidade da correnteza nesse caso, tá? Para atravessar no menor tempo, não importa. Bom, na letra C ele quer saber, tá? Quanto vale a velocidade do barco em relação às margens nessa situação aqui, né? Aqui é a notação vetorial, ó. Nessa situação aqui, meu querido, ó. Quanto vale? Gente, é a hipotenusa do triângulo, né? Retângulo. Então, VBM ao quadrado é igual a VBA ao quadrado, VBA ao quadrado, mais VAM ao quadrado, tá? Então, VBM ao quadrado, ou seja, a velocidade do barco em relação às margens ao quadrado, é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Gente, olha quantas vezes eu já falei para você, hein? Triângulo pitagórico, né? 3, 4, quanto vale esse cara? 5. Tá na dúvida? Faz a conta, mas aprenda, memoriza. Sempre que um lado for 3, outro lado for 4, Pitágoras, então o outro vai ser 5. 3, 4, 5, tá? Hipotenusa vale 5. 2 links que eu deixo para você sempre. Menu para conteúdo extra. Você clica aqui, você cai na minha aula lá, você vai pegar o vídeo de menu, você vai encontrar lá vários exercícios desse conteúdo aqui. Tcharanã, outro link aqui, que você clica aqui, você cai no primeiro vídeo da playlist para organizar, porque tem gente que achou esse vídeo aqui no meio do nada e não está lendo na playlist, você clica aqui, você cai lá. Se você já está na playlist, beleza, roda aí, vai fazer outros exercícios, outra aula, cai no vídeo de menu, já clica, já abre, já vê. Tá bom? Então é isso. Galera, muito obrigado, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais, valeu!